Boa noite, meus irmãos queridos. É com muito carinho, com muito amor e muita alegria que nós estamos aqui novamente nessa casa de caridade. E fiquei tão feliz quando cheguei e não tinha vaga. Falei, gente, será que é porque lá tá cheinho? Será que é porque agora, graças a Deus, as pessoas descobriram o foco de luz que tem ali? E graças a Deus, a casa está cada vez mais cheia de abelhinhas, cada vez mais operando, trabalhando no bem, na caridade, na ajuda, que é o que a gente precisa, se unir cada vez mais nesse momento difícil que nós estamos passando no planeta, no país, nas nossas vidas. E a Rose tinha dado um tema para eu estudar, aí depois ela esqueceu, nós duas estamos caduquinhas. Aí ela esqueceu, aí ela me deu outro. Aí eu falei, ué, Rose, você já tinha me dado um outro. Ela, então tá. Mas aí o que acontece? Acabou que eu não trouxe nem um tema nem o outro. Mudei. Falei, vou satisfazer as duas. Vamos mudar. Porque nós tínhamos feito um estudo lá na nossa casa sobre esse tema. E eu achei muito interessante. Porque nós estamos vivenciando uma época que nós estamos cercados de vibrações muito pesadas. E nós estamos tendo alguns vícios que nós precisamos começar a combater, atribuindo muitas coisas que nos acontecem aos espíritos, os espíritos mais imperfeitos, às pessoas que são mal acompanhadas. E a gente precisa estudar um pouquinho para a gente entender que muita coisa depende da gente. Geralmente, grande parte da nossa melhoria parte da gente. E não a gente ficar esperando, muitas vezes, que os nossos irmãos espirituais façam a parte deles. Eles nos ajudam, mas a gente tem que fazer um sacrifíciozinho. Então, nós vamos começar com uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, que é a 549. Fala assim, algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Que a gente está vendo uma época assim, traz uma roupa, bota no fogo eterno, né? Chama de Jerusalém, né? E traz aqui para fazer isso. E a gente pode isso. A gente pode estabelecer um pacto com os espíritos imperfeitos? Isso é possível? Então Kardec fez essa formulação para vários espíritos, que a gente sabe que eram vários, que eram feitas as perguntas, e depois ele compilava as respostas. E os espíritos responderam assim, não há pactos. Porém, há naturezas mais que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como hás de fazer. Porque muita gente tem problema com o vizinho, né? Sempre, às vezes, tem aquele vizinho dificilzinho, que não entende. Quando você vê a árvorezinha que você plantou, né? Desde que o filho nasceu, tem um barulhinho, pó, tá ele lá cortando, que ele quer botar o carro dele debaixo da sua árvore. E aí, às vezes, por causa de coisinhas assim, estabelece uma animosidade e aquilo ali é fogo. Então, ele citou o vizinho, achei interessante. Aí ele pega e fala, chamas então, já que eu quero, ali estou com mau humor com o meu vizinho, eu chamo, né, por espíritos inferiores. Como é que eu chamo por espíritos inferiores? Eu chamo através do meu pensamento, através da minha própria palavra. Ai, meu Deus, esse vizinho está me importunando. Tomara que aconteça uma coisa ruim. Às vezes a gente fala besteira, a gente não mede as palavras. Nisso, nós estamos justamente sendo ouvidos por determinadas entidades imperfeitas. Nós abrimos o campo, nós abrimos a porta da nossa casa. E todo mundo, opa, vamos entrar. Entraram. E aí o que acontece, né? Eles, como nós, chamas então por espíritos inferiores que, como tu, como nós, só querem o mal. Que nessa hora nós queremos realmente prejudicar aquela pessoa.
Aí a gente fala, não, eu não quero prejudicar, eu só não quero que me importune. Mas na medida que eu estou vibrando contra, que eu não consigo resolver um conflito de uma forma mais serena, se eu quero partir já para uma briga, para uma agressão, já vou no juizado de pequenas causas, já tiro foto, né? Eu já estou procurando ali estabelecer uma rixa séria. Sempre conto isso, meu avô, ele tinha um vizinho que eles eram como irmãos. Era uma coisa assim linda de ver a amizade daqueles dois vizinhos. E cresceram as famílias, os filhos, naquele ambiente de fraternidade. Então era o pé de laranja deu, toma laranja, o pé de jabuticaba, toma, e fiz o bolo. E era aquela amizade, um olhando a casa do outro, uma coisa muito bonita. Ficaram mais velhinhos. Um resolveu arrumar o terreno dele, que a casa tinha um terreno muito grande, e nisso ele pega e começa a botar a cerca, arrumar uma cerca que estava caída. Aí começa a confusão. Esta cerca está invadindo o meu terreno. Eram amicíssimos. Não invadiu, não invadiu. Aquilo ali criou uma coisa tão grave, que aquilo ali gerou uma peleja judicial. Eles dois adoeceram, porque já eram idosos, né? Ele, muito ainda assim, apegado a certas coisas, procurou coisas que não devia para fazer, que a gente fala de pacto aqui, mas a gente sabe que tem certas religiões que elas trabalham com determinadas entidades, que elas estão ali para fazer a vontade do encarnado. O encarnado vai lá pedir. Ela não quer saber. Ela vai fazer o que foi pedido. Agora, o ônus que o encarnado vai ter mais tarde, por causa daquela aliança que foi estabelecida ali, aquele pedido, muitas vezes a gente fala, vou pedir, mas você tem que tomar cuidado, você vai pedir o quê? Por quê? E esse vizinho fez essa coisinha feia, né? E eu lembro que vovó era uma pessoa muito destemida, né? Quando chegou de manhã, que foi abrir o portão, viu uma opção de coisa na frente da casa dela, e aí começou, não ligo para essas coisas, para mim isso não tem efeito nenhum. Mas naquela hora que ela fez isso, ela ficou com raiva, porque ela viu a maldade. Quando ela ficou com raiva do vizinho, aquela energia que estava ali, né, conseguiu, né, chegar até ela, a ponto de adoecer e nunca mais conseguir voltar para aquela residência. Morava em Petrópolis, teve que ir para Niterói e daqui ficou, nunca mais conseguiu voltar para aquela casa. Depois se restabeleceu, porque graças a Deus, aquele que vive de acordo com os ensinamentos de Jesus, ele pode às vezes fraquejar, ter momentos que ele vacila, mas a ajuda vem. E graças a Deus chegou uma ajuda e ela conseguiu se reerguer, mas ficou desenganada dos médicos. Tão sério que foi aquele poder ali daquela energia. Então, quando a gente às vezes fala, vamos ter respeito, respeitar as religiões, respeitar as coisas que as pessoas fazem. Nós sabemos que para nós aquilo ali não teria objetivo, mas para aquele que fez aquilo ali tem. E aquilo ali tem realmente um espírito ali que está tomando conta daquela coisa ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí Kardec pergunta, e ele fala, mas não se negue que o teu vizinho não possa livrar-se deles, por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Porque o que a gente aprende na doutrina espírita? As coisas podem vir a nos atingir, a querer nos atingir, maldades podem chegar, mas se nós tivermos uma boa sintonia, se nós estivermos vigilantes, aquilo ali não vai nos atingir. Por que vovó ficou daquele jeito? Porque vovó na hora se desestabilizou. E ela não teve naquele momento o equilíbrio para olhar aquilo ali, respeitar que aquilo ali era uma coisa que foi feita, que era séria, entendeu?
pedir licença, fazer a oração dela e aí varrer. Mas quando ela varreu com raiva, aquilo ali acabou, né? Ela entrou naquela energia negativa. Então é que ele fala aqui. Agora, se o encarnado na hora fizesse, ela no caso, isso que nós estamos falando, que ela tivesse esse bom senso e esse cuidado e a confiança que ela estava ali com a proteção dela e que aquilo ali não iria atingi-los, isso não ia acontecer. Então ele fala assim: aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir. Aí a gente fala, mas peraí, eu não estabeleci nada com ninguém, eu não pedi nada. Mas a gente às vezes nem fala, a gente pensa. Eu pensei. Quantas vezes? Isso então no trânsito é tão comum. Você leva uma fechada e você leva aquele susto, a primeira coisa que você faz é olhar aquela pessoa como um rival seu. E se você puder, se você tiver um trator, você vai atrás, né? Pelo menos para levantar o vidro e falar, feio. Ao menos isso, né? Mas a gente nem fala essa palavrinha, né? A gente fala outras coisas. Então, quando você tem esse ímpeto, você já está abrindo o seu campo mental, o seu campo magnético, e você já está favorecendo aquela ação. Aí você já chega em casa irritado, chateado, e você não sabe por quê. Você estava bem, estava tão bem, mas um simples gesto, um simples pensamento propicia esse tipo de encontro nosso. Porque nós somos espíritos ainda, que estamos ainda em evolução, e é muito ainda comum nós entrarmos nessa sintonia. Oscilamos realmente, toda hora. Acordamos muitas vezes bem, fazemos a prece, ai que bom, tá tudo bem. Mas minutos depois, por qualquer coisa, nós nos compensamos. A gente fala, não foi por qualquer coisa, foi algo muito sério que aconteceu. Mas se você depois refletir, você vê que aquela ação não tinha tanto condão de propiciar aquela desarmonia que foi gerada. Porque gera uma desarmonia, às vezes uma conversa, que está pendendo por uma coisa, e dali já... E pode reparar, sempre é comentando sobre alguém, quando a conversa dá confusão. É que a gente começa a querer falar mal de alguém, não estou falando mal, eu só estou comentando, percebeu? Pronto, já entramos em sintonia. Então, ele fala aqui, o fato de o homem ficar às vezes na dependência dos espíritos inferiores nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem e não de estipulações quaisquer que com eles faça. Quer dizer, bastou a gente pensar. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre o indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. E a gente fala, mas eu não tenho natureza má. A gente tem. Infelizmente a gente tem. A gente não queria ter, mas nós temos. Infelizmente. Então nós vamos começar o nosso estudo, já que a gente falou ali dos espíritos, sobre esse livro aqui, muito interessante, que é sobre a psicografia de um preto velho, porque aqui a gente pode falar sobre isso, porque é uma casa que é justamente aberta. Então é Pai João de Angola, pelo Vanderlei, né? E Fala Preto Velho. E ele tem um capítulo aqui, que é o capítulo que hoje nós vamos abordar, que é magia dentro de casa. Isso é importante, porque nossos lares precisam estar higienizados. A gente fala, mas eu não compro nem esses desinfetantes de marca que não são boas, não. O meu é o Pinho-Sol, que o Pinho-Sol é bom, o outro eu uso sanitário, o outro eu uso isoforme. Mas isso é a limpeza da casa, que é importante também. Mas a importância maior é a limpeza da vibração da nossa casa, a nossa higiene da nossa casa.
como que nossa vibração dentro do nosso lar fica. Porque como é bom quando a gente viaja, ou então a gente às vezes sai o dia inteiro de casa, e quando chega de tarde, nós estamos chegando em casa, abre a porta, a gente fala, ai, que bom, cheguei em casa. Por quê? É o nosso reduto, o nosso cantinho. Então esse cantinho, ele tem que estar sempre muito bem cuidado. Tanto na parte física, quanto na parte espiritual. E aqui, o pai João, ele vem falando sobre isso. Então ele fala assim, magia dentro de casa. Pressão espiritual vem de fora e faz parte da vida. Realmente. Nós todos sofremos pressões espirituais o tempo todo. É aquele espírito que fica zangadinho, que você conversou com alguém que estava precisando de ajuda e ele fica revoltado, porque depois daquela conversa, aquela pessoa já começou a mudar. Ela já fala, poxa, eu vou lá, que dia que é? Eu vou tomar um passe. Ele já fica zangado, porque atrapalhou, interferiu. Então são perturbações que a gente recebe. Espíritos que muitas vezes não têm vínculo com a gente, mas ficam chateadinhos. Espíritos que sintonizam com a gente pelo pensamento. Espíritos que são credores nossos, que ficam na espreita para ver a hora que a gente vai ter uma quedinha ali na vibração. Tudo fica ali, né? Só observando. Então ele fala, obsessão, no entanto, vem de dentro, nasce na mente e no campo afetivo. A pressão é como se alguém batesse na porta da nossa vida para nos persuadir a fazer o que não nos convém. A obsessão é quando nós abrimos essa porta. Então aí que vem aqueles 3 processos, obsessão simples, né? Aí depois vem a fascinação, depois vem a subjugação. Então vamos iniciar. Ele conta aqui, começa com uma pessoa indo procurá-lo. Então ele pega e fala assim, parece um delírio mesmo, viu, Sanfilho? Vou tentar falar como ele. Quando não se tem consciência da vida energética e emocional, tem filho que acha que tudo de ruim que lhe acontece é magia que fizeram contra ele. Isso é delírio, doença mental de mania de perseguição. Então a gente tem isso. Notei. Eu estava bem, mas quando fulana chegou para mim e falou, nossa, que blusa bonitinha, onde você comprou? Eu já me arrepiei. E notei que eu não estava bem, né? Aí, dali, tô mal, agora minha dor de cabeça não passa, eu tô me sentindo mal, e aí eu ficar fulana, porque foi fulana, e aquilo ali vai alimentando. Então ele diz, para algumas pessoas, tudo é magia. Tem dor de cabeça, seguida de confusão, é magia. Tem cambureco, que é filho, criança ou rapaz, com problema, é magia. Tem empregada que abandona, é magia. Tem sono curto e problema de relacionamento, é magia que fizeram contra. Sente maldade de alguém, é porque tem alguém fazendo magia. É, Musanfim, mania de magia. Magia vira mania. Nego velho não quer tirar a crença de vosmecê em magia. Isso existe mesmo, é muito forte e está pegando para valer muita gente. A gente acabou de ler no Livro dos Espíritos que realmente existe, né? Mas nego não está falando disso. Está falando daqueles espíritos infantis que parecem não ter nenhuma responsabilidade com o que lhes acontecem e usam a desculpa da magia. Porque é muito fácil. Eu não vigio meus pensamentos, eu facilito, eu absorvo uma energia ruim, plugo com um espírito, às vezes, ainda muito imperfeito. Aí eu fico culpando A, B, C, D. Mas quem é que propiciou aquela aliança ali? Fui eu. Então a gente tem que parar com esse hábito de achar que tudo é culpa dos outros. É fulana que tem o olho gordo, né? Fulana, Beltrano, viu?
troquei o carro. Fulano logo veio perguntar, nossa, quanto que foi? Estava na promoção? Está desconfiado. Ele não sabe que eu trabalho demais para ter, né? Aí o fulano chega em casa, você viu o carro que o fulano comprou? Poxa, nessa crise, ele está conseguindo. Quer dizer, olha só, são coisas que acontecem. Gente, isso acontece com a gente o tempo todo. É muito difícil nós aqui na Terra ficarmos felizes com o sucesso do outro, com a alegria do outro, com a conquista do outro. Muito mais quando a gente percebe que o outro está conseguindo e nós estamos paradinhos. Para nós está tudo difícil, o emprego não está vindo, fomos mandados embora, as dívidas alastrando, as contas chegando. Então, é muito fácil. Por isso que aqui ele diz que justamente essas interferências espirituais externas, elas são imensas. Mas se nós tivermos o cuidado de fechar nossa porta, vai conseguir neutralizar. Agora, como que a gente vai fechar essa porta? Acho que tem que ter bons olhos para as coisas também. A gente tem as coisas com bons olhos. Mudar, não é? O olhar. Mudar o olhar. É difícil? É, porque tem muita coisa entranhada dentro da gente. Mas mudar o olhar e começar a fazer coisas fora do nosso casulo, da nossa vida. Quando a gente vem para casa e se preocupa com aquele que vai chegar, que precisa de uma orientação, com aquele que está precisando de um auxílio, de um atendimento gratuito, como aqui agora, graças a Deus, está tendo, tão bonito, né? Os médicos se propondo a doar seu dia em prol daquele que está com dificuldade. Quantos de nós não está mais conseguindo pagar os planos de saúde? Quantos de nós não estamos mais conseguindo ir aos postos e conseguir ser ao menos atendido? Porque a fila é grande. Então a pessoa vai, marca para que há 2 meses fazer um exame. Às vezes a pessoa está se sentindo mal naquele dia, mas esgotou o número de pessoas que iam ser atendidas. Aquele profissional que está ali também, ele tem limites. Ele não pode também, coitado, ficar ali a noite inteira, tem horários. Então são situações que nós estamos vivendo muito difíceis. Aí a casa abre uma oportunidade, tarefa. Aquele profissional está cheio de vontade de servir. Ele quer servir além do que ele faz, pelo ganha-pão dele. Ele quer servir. Então ele se propõe a ajudar. Aí ele vem. Então ele, quando ele vem, ele está atendendo A, B, C. A, B, C. Tem vários irmãos que o estimam, que amam, que já estão no plano espiritual. E quando vê aquela pessoa tendo a sensibilidade para amparar aquele irmão ali, granjeou uma simpatia, granjeou um amigo espiritual. Então ali já está uma proteção. Então uma proteção daqui, uma proteção dali, uma proteção lá. E isso é a forma que nós temos de começar a nos proteger e a nos resguardar. Porque falhas nós vamos ter, mas nessa hora, esses amados que já nos querem bem, que querem simpatia, além do nosso anjo guardião, além dos nossos guias espirituais, eles estão ali dando força. Não podemos deixar a Aninha cair nessa. Olha só, tem 10 atrás dela, meu Deus. Vamos botar alguma palavrinha para ela ver se ela desperta. Aí começa, abre a página, abre a página. Aí eu, tô cansada, não vou abrir a página não. Tô cansada, vou dormir. Tô sem sono, vou ligar a televisão. E eles abrem a página, desliga a televisão. Aí eles insistem que você desliga a televisão e vai ler a página. Quando você lê a página, você vê ali que você realmente estava precisando daquela página. Aí você consegue ler e você consegue entrar na sintonia. Aí pronto, vão todos embora. Porque não encontraram campo mais em você. Então, um trabalho que depende da gente. Eles estão prontos para nos ajudar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Quer dizer, nós temos agora a parte odontológica, nós temos a parte das crianças.
Como é importante, às vezes, os pais que têm criança pequena, ter uma pessoa que se disponha a ficar com as crianças, enquanto o pai e a mãe podem serenamente ouvir, descansar um pouquinho, principalmente quando é criancinha, que dá aquela canseira, né, que é Duracell. E então, enquanto isso está ali, está ouvindo, está se reabastecendo. Então, são tarefas que vão aparecendo na casa. É a aguinha que bota, né, fluidificar para a gente tomar. Quem é que botou a aguinha? É o servidor da casa, anônimo. Não interessa quem botou, mas ele está na atividade dele. Ele quer servir. Quem é que limpa o banheiro? Quem é que varreu o chão? São os servidores anônimos. Então, isso vai fortalecendo a gente. E quando a gente vai chegando na nossa casa, a gente vai tendo mais força. Então, ele fala assim: eles não assumem seus sentimentos, quer dizer, são essas pessoas que são infantis. E quando a gente vê isso aqui, eu me coloco também aqui. Eu não cresci, então estou aqui. Eles não assumem seus sentimentos, porque volta e me acontece isso com a gente. Suas condutas, suas escolhas, seus pensamentos. É como se isso não existisse. E por isso não respondem por si mesmos. Tudo é magia, tudo vem de fora. Isso é comum. Minha cachorrinha ficou doente uns dias aí, acabou, coitadinha, partindo para o além. E na hora que eu estava muito triste com ela ali, eu falei, eu acho que ela pegou alguma coisa que vinha para mim. Só pode ser. Porque a gente sabe que os animais, pelo grande amor que eles têm com a gente, quando vem às vezes uma energia muito ruim, eles servem realmente de escora, né? E eu olhava para ele e falava, Sofia, por que você foi ficar com esse negócio? Deixa vir para mim. Aí agarrava ela e falava, deixa vir para mim, Sofia. Mas não adiantou, estava na hora dela. Tudo tem sua hora. Hora de vir, de fazer a sua partezinha, de servir a gente, de dar amor, de dar carinho. E está na hora deles evoluírem também. Então chega a hora deles partirem para retornarem. E às vezes retornam até para casa da gente novamente. Bem, então, aí ele fala. Mania, magia, fuga. Mania de fugir. São indivíduos infantis tomados pelo chamado pensamento imaginário. Pensamento mágico da psicologia. Uma forma ilusória de relacionar acontecimentos e suas causas. Por conta dessa importância dada à magia, muitas pessoas adotam crendices e superstições em sua vida, afastando-se da compreensão da sua realidade emotiva e energética. Essas pessoas são capazes de emprestar força a um amuleto ou a um sacerdote, terceirizando sua evolução. Acabam sendo aprisionados por aquilo que criam em torno do seu modo de pensar. Aí a gente vai falar, ué, mas ele não é um preto velho? Como é que ele está falando aqui da pessoa se apegar a um amuleto? Aí ele vem explicando. Pessoas assim são uma ótima fonte de renda para muitos exploradores da religião. Isso é para aquelas pessoas que procuram determinados lugares, que são pessoas que se aproveitam, têm mediunidade realmente, mas a mediunidade dela não é a serviço do bem e da caridade, em prol do Evangelho de Jesus, e ela, com aquele magnetismo que ela tem, que a gente sabe que médium é inerente à moralidade nossa, e aí elas se aproveitam e mercadejam essas coisas de Deus. E aí pronto, eu tinha uma tia que uma pessoa fazia, uma cadelinha que ela tinha, uma proteção. Então ela usava uma guia, fez uma guia para o cachorrinho se proteger. Mas ela tinha tanta fé que a cachorrinha não ia ficar doente, que estava com aquela guia, que quando ela nos mostrou, falei assim, ai, deixa ela ficar feliz. Mas toda vez que meu primo ia lá para falar que as coisas não estavam bem, ele tinha que pagar. E pagava pela guia, pagava pelo negócio. Então a gente sabe que essas coisas já não são muito boas. Por quê? Dai de graça o que de graça recebeis. Nós não estamos criticando ninguém, mas a gente tem que ter atenção. A gente aprende na doutrina isso. Então ele está se referindo a isso. Todos os dias lidamos com a magia. Todos os dias somos magiados e desmagiados.
Todos os dias somos alvos de olho gordo e emitimos olho gordo. Magia faz parte da vida. Existe magia do bem e magia do mal. Amuleto, aí que ele vem explicar, tem força sim. Pai de santo tem força sim. Mas o que faz a diferença é como os fios se relacionam com a magia que vem de fora. Eu estou precisando ter uma fortaleza. Eu estou fragilizado. Eu estou sem fé. Eu não confio mais em ninguém. Passei por vários lugares. Fui vilipendiado. Fui iludido. Perdi minha fé. Bati numa casa de caridade. Um preto velhinho me atendeu. Ele pega, fala comigo, aquelas palavras doces que só eles sabem falar, aquele consolo que só eles sabem dar. E aí ele pega e fala: filha, eu vou fazer para você um patuazinho. Quando você estiver com insegurança, pega esse patuazinho, aperta e me chama, pense em mim, que eu vou estar com você. O que é isso? Ele deu à pessoa aquele ponto de fixação, para ela começar a voltar a ter equilíbrio, a ela começar a confiar, ter fé. E realmente, quando pegar aquilo ali e apertar com fé, é claro que aquela entidade vai estar ali. Por quê? É o nosso pensamento. Quando eu penso e peço, os amigos espirituais vêm. Mas eu estou tão ainda necessitada, tem um ponto de fixação que eu preciso ter aquilo ali, apertar para pensar, para eu ter certeza que eu vou ser ajudada, porque eu perdi a minha segurança. Vai chegar a hora que eu vou ter tanta confiança que eu não vou precisar mais daquilo ali. Eu vou fechar meus olhos, vou visualizar e vou pedir socorro. Mas a hora que nosso espírito estiver já preparado para assumir esse posicionamento. Muitas vezes a gente ainda precisa desses patuais, da nossa vela, às vezes acesa. Acende a vela, não vou acender, espírita não acende vela. Não acende, não tem necessidade, não. Mas quando acende a vela, aquela chama ali, com aquela parafina, aquilo ali tem justamente um magnetismo, que aquilo ali propicia justamente o encontro com as larvas espirituais que são queimadas com aquilo ali, e na minha oração, no meu pensamento, aquilo ali pluga e consegue acabar um pouco com aquelas larvas. Então tudo tem mironga, tudo tem ciência, e a gente precisa justamente aprender a por que determinadas entidades fazem isso. Bem, mas aí vamos lá, hoje o assunto não é esse. Isso é segunda-feira, né? Magia é movimentação de forças, intencional ou não, a favor ou contra alguém, nascendo da força mental de uma pessoa e podendo ser dirigida a outra por meio de endereços vibratórios. Objetos da pessoa que vai ser alvo da magia. Pai João vai contar um caos para a voz Messi. Aí que é interessante. Dona Terezinha chegou ao centro para conversar com o nego, pedindo ajuda. Aí, velho, tem algo de ruim contra mim. Eu estou sofrendo com muita magia, meu velho. Imagine o senhor que em uma semana meu cachorro adoeceu, gastei as reservas do mês com remédio, meu marido, que não bebe há 3 anos, chegou bêbado em casa, meu filho menor não consegue dormir e eu estou desanimada até de trabalhar. Tem alguém fazendo coisa das bravas para mim, meu pai. Tem mesmo, filha. Ah, eu sabia. E o senhor pode me falar quem é, quem foi e como que eu vou desfazer isso? Oh, filha, a vida é assim. Nós tem que servir o fluxo, né, filha? Deixa correr. O que é da gente, ninguém vai pôr a mão. Mas a gente tem que respeitar também o que é dos outros. Né, Zanfia? Não entendi muito bem, meu pai. O senhor pode me explicar? Posso, filha. Vós Messê pensa que tem magia contra vós Messê, não é?
E já parou para pensar quem pode estar fazendo isso? Aí ela falou, desconfio. De quem a Fia desconfia? A invejosa da dona Zizinha. Ela é macumbeira, de mão cheia. E porque a Fia ia fazer magia contra a Musanfia? É só uma desconfiança. Não tem nenhum motivo, não. Mesmo, Fia? A Fia fez alguma coisa de errado contra ela? Não. Que isso, pai? Eu sou uma pessoa boa demais. Ela é que é muito invejosa. E o que ela inveja em vós mercê, Fia? Sabe como é, né, meu pai? Deixa eu te contar. Ela tinha uma empregada muito boa de serviço. E lá na casa dela, é só ela e o marido. É uma preguiçosa. E teve um assalto grande na casa dela. Ela ficou com a mão na frente e outra atrás. Não pode nem pagar mais a moça. Sabe como é? Sim, filha, eu sei. Então, aí eu ofereci um salário bem maior para a empregada dela vir trabalhar comigo, que tenho muito mais trabalho que na casa dela. Sei, filha, sei. Só que eu percebi que ela achou muito ruim e hoje, conversando com ela de manhã, vi que ela está morta de inveja da moça vir trabalhar comigo. E eu nem fiz força, sabe? Eu apenas encontrei a moça na feira e brinquei. Falei que um dia eu sonhava ter ela na minha casa, de tão boa que é de serviço. Eu só brinquei, sabe? Sei, filha. Nego velho sabe tudo, filha. E ela acabou vindo mesmo. Agora é minha empregada. E eu tenho tempo para outras coisas, graças ao bom Deus. Entendi, filha. Eu já entendi. Tem mesmo muita magia na sua casa contra vós mercê, filha. Eu sabia, pai. E o senhor vai me ajudar? Nego vai seguir o fluxo da vida e vai ver o que pode fazer, tá, filha? Mas a ajuda não vai fartar para vós mercê. Tá bom, meu pai. E o que eu faço? Vigia todos os teus tesouros e cuida bem do teu lar, filha. E volta aqui depois de uma semana. Isso eu faço. Nisso eu sou muito cuidadosa. Só preciso que o senhor tire essa magia lá de casa, pelo amor de Deus. Nego vai seguir o fluxo da vida, filha. Daí a uma semana, a filha Terezinha voltou mais abatida e disse, pai João, eu estou aqui porque eu acredito muito no senhor, mas eu estou arrasada. O que aconteceu, filha? O senhor acredita que aconteceu na minha casa a mesma coisa que aconteceu com a dona Zizinha? Fui levar meu marido e o meu filho no médico e roubaram a minha casa. E a filha começou a chorar. Fica assim não, Zanfia querida, tudo é lição nessa vida. A moça empregada parecia tão boa e olha no que deu. A dona Zizinha tá pegando pesado com as magias dela, meu pai. Fia, chega de ilusão. É hora de abrir seus olhos. Quando não assumimos a realidade, fazemos uma novela na mente. Com a vida, nada disso que a Fia está pensando é o que está acontecendo. Zizinha não fez nenhuma magia para a Fia. Para com isso. Mas na semana passada, quando eu estive aqui, o senhor disse que tinha magia contra mim. Mas não afirmei que foi ela. Então quem foi, meu pai? Quando não estamos em sintonia com o fluxo natural da vida, Musanfia, somos nós, os maiores macumbeiros da nossa própria vida. A moça empregada foi quem deu as dicas para os assaltantes limparem a casa da dona Zizinha. É uma espiã de ladrões. Ela arruma o emprego, orienta os comparsas e desaparece. No caso, vós mercê trouxe com os seus sentimentos a magia para dentro da sua casa.
atraiu as forças da maldade que rondavam seus próprios passos. Meu Deus, Pai João, é verdade? Agradeça de não ter morrido ninguém. Em uma semana da presença dela em sua casa, a energia da maldade adoeceu seu marido, seu filho e seu cachorro. Tudo que ela cozinhava levava essa força tóxica para os vossos organismos. É uma mulher que carrega muito ódio. Pai do céu, ela parecia tão boa. E por que o Senhor não me impediu? Aí ficou revoltada com o preto velho. Porque esse problema era seu, Musanfia, e não de nego velho. O Senhor, então, não vai mais, não vai mais me amparar? Claro que sim, filha. Nego fez por onde a filha empregada sair de lá bem mais rápido que ela planejava. Ela ia fazer coisa pior ainda com a vossa família. Essa é a minha parte. Mas vocês, que são guias, deveriam ter impedido que uma pessoa dessa chegasse até minha casa. Bom, filha, convenhamos, essa é a sua parte. Quer dizer, aí já é o nosso livre-arbítrio. Os espíritos não podem intervir em tudo, porque senão, onde estaria a nossa responsabilidade, o nosso crescimento espiritual? Como é que a gente sabe se está melhorando? Na medida que alguém pisa no meu pé, no meu calo, ou no meu joanete, né? E eu vejo estrelas, e eu tenho um ímpeto de pegar a pessoa de pau, e eu respiro profundamente e falo, tudo bem, não foi nada. E eu faço isso com os meus da minha casa, porque os de fora a gente faz isso com muita facilidade, mas fazer isso com os de casa, que sabe que você tem aquele calo ali no pé, e na hora você ter esse comportamento. É assim que a gente começa a nos policiar e a mudar a nossa vida. Então, meus irmãos, a nossa mensagem de hoje é nesse sentido. É nós procurarmos vivenciar o Evangelho de Jesus na nossa casa, no nosso lar. Confiar nos Espíritos que estão nos protegendo. Confiar em todos esses amados que estão aqui, vibrando, nos ajudando, nos impulsionando para ter forças, mas sabendo que nós temos que fazer a nossa parte. Depende da gente também a conquista espiritual. A nossa conquista, tudo nós podemos, tudo nós conseguimos, mas nós temos que fazer a nossa parte, para que a espiritualidade possa atuar. Se eu peço ajuda, mas eu fico, tudo para mim é ruim. Ai, eu fui lá, eu estou tomando passe, eu já estou indo há 3 semanas, nada melhora. Oh, Senhor, ai, mas eu rezo de noite, eu rezo de dia, eu tomo passe. Eu agora estou indo segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ai, meu Deus, quando que vai melhorar? Não vai melhorar. Por quê? Eu cristalizei a minha mente nesse problema. As coisas só melhoram quando a gente começa a discutir. Ah, eu vou esquecer meus problemas? Não dá para esquecer, claro, mas dá para botar numa caixinha temporária. Eu estou aqui agora, então agora eu vou pensar aqui. Então eu não vou pensar, vou botar na minha caixinha guardada lá. Quando eu chegar no horário certo, eu vou abrir essa caixinha e eu vou conseguir resolver. Mas agora eu estou nesse aqui, nessa tarefa, nesse objetivo, para eu ter força. Então precisamos fazer essa parte. E para terminar, eu trouxe uma poesia de um preto velho também, sobre um preto velho do Herculano Pires, que fala do pai Jacó. Muitas pessoas já conhecem, né, no meio espírita, mas é uma poesia muito linda que fala justamente desses queridos pretos velhos. Pai Jacó, eu não sei mais o que fazer. Eu estou sozinha no mundo. Pai Jacó, meu pai morreu. Que nada, filha. Mudou-se. Todos temos que mudar. Mas tanto aí como aqui, para ninguém há de fartar o amor de nosso Senhor. Na mesa de caridade, tu é preto, o médium branco. Os filhos que te rodeiam são brancos, pretos, mulatos. Mas todos trazem no peito só coração vermelho. Pai
Jacó, ando muito doente. Nenhum remédio me cura. Tenha paciência, meu filho. A doença é que cura a gente. Depois do microfone. Tua carapinha de paina é branca, branca de amor. Que importa que usem o teu nome para vender defumador? Tu sabes, ora que sabes, que também nosso Senhor foi vendido para a cruz. Mas Jacó, eu ando mal de vida, dê um jeito, por caridade. Me arranja um santo, me arranja um patuá. Meu filho, o santo é Jesus, o patuá, fazer bondade, o bem e o amor praticar. Na mesa, todos se concentram, confiantes, de olhos fechados. Tu passas como uma noite de estrelas e lua cheia, brilhando sobre os telhados. A casa grande, a senzala, os cafezais e os engenhos, o tronco, o ferro, a chibata, ficaram longe, tão longe, perdidos numa outra vida. O branco agora te fala, não para mandar, mas para pedir. E tuas mãos já não se crispam nas ameaças de vingança. São negras mãos carinhosas, semeando entre os filhos brancos as sementes da esperança. Mas Jacó, que Deus te pague. Deus não tem que me pagar. Meu filho, eu é que preciso nunca mais me endividar. Graças a Deus, meus irmãos.